Começa agora mais um programa Gui Boa Ventura. Boa tarde, Gui. Boa tarde, sim. Um abraço para você que está aí na tela da televisão, acompanhando mais um programa Gui Boa Ventura que está começando a partir de agora. Vamos discutir com você a notícia. Coloca aí na tela a minha bela e querida Patos de Minas, de céu claro, sol brilhando, temperatura ligeiramente em elevação. Não tem nenhuma previsão de chuva, a temperatura neste momento é de 29 graus, a máxima pode chegar a 32 e a umidade relativa do ar registrada nesse momento é de 49%, mas com viés de... Eu já vi site aí falando já em 35% nesse momento agora. Então a gente está meio que perdido. Que barulheira é essa aqui, ô Soneca? Deixa eu abrir o programa. Que é isso? Então é o seguinte, a umidade relativa do ar está em 49%, mas um viés de baixa. Pode chegar muito baixa aí, ali por volta das 3 horas da tarde. A tendência é cair bastante para 3, 4, 5 horas da tarde, chegar aí próximo até os 20%, abaixo dos 30% de umidade relativa do ar. Aqui na nossa região, tem que ter muito cuidado com isso aí. Você vai sentir garganta seca, nariz seco, lábio seco. Isso são indicativos de que a umidade relativa do ar está baixa. E a única solução que tem é se hidratar, tomar muita água. Tomar muito cuidado com isso, cuidando também de crianças e idosos. Olegário com máxima de 32, Rio Paranaíba, fresquinho. Rio Paranaíba é uma cidade mais fria um pouco, né? 29 graus de máxima. Agora, é o seguinte, nós ainda estamos na expectativa, essa semana deve ser uma semana um pouco mais quente, mas estamos aí na expectativa de uma frente fria, da entrada de uma frente fria, aí que deve entrar pelo Mato Grosso, não essa que entra pelo Rio Grande do Sul, mas uma que entra pelo Mato Grosso e aí vai esfriar bastante também aqui na nossa região. Coloca o nosso telefone aí na tela, nesse telefone aí, 3821-4488, você liga, reclama, reivindica, manda o seu abraço, você pode participar mandando também a sua opinião. Tem também o nosso WhatsApp, 99947-4515, daí nós pegamos a sua mensagem, colocamos na tela da televisão, discutimos, falamos, damos o seu recado. O programa é feito especialmente para você. Tem também o meu Facebook, tem também o meu e-mail, que estão aí inteiramente à sua disposição. Combinado? Então participe comigo a partir de agora, porque no programa de hoje nós vamos voltar a falar sobre o crime que chocou a cidade na última semana. A morte da estudante Fabiana. Crime que mexeu com a cidade na semana passada. Fabiana, de apenas 20 anos. Estarão aqui conosco o delegado regional, doutor Luiz Mauro Sampaio, e o delegado de homicídios, doutor Érico Rodovalho, que é o delegado que vai presidir esse inquérito, que é o delegado que vai comandar as investigações para esclarecer cada detalhe. Porque o detalhe é o seguinte, você sabia que não basta uma pessoa chegar perante a justiça e dizer, fui eu quem fez? Eu sou o culpado disso? Sabia que isso não basta? Que tem que ser esclarecido, que tem que ser comprovado, que tem que ter provas para serem apresentadas aos juízes de fato que vão julgar isso aí, que são membros da sociedade, para condenar alguém, tem que ter prova. Apenas uma confissão não basta. Então, você vai acompanhar toda essa história e nós vamos acompanhar isso com muito detalhe para você ser muito bem informado sobre esse crime que estarreceu a cidade. Quero lembrar para você que eu visto esquete. Esquete fica no Olegário Maciel 332, ali já chegando na Getúlio Vargas. Olegário Maciel já chegando na Getúlio Vargas do lado direito. Tá bom?
vamos voltar na semana passada e eu quero voltar aqui na terça-feira da semana passada. Terça-feira, dia que começou normal, como os outros. Dia que começou normal, uma terça-feira normal para a cidade de Patos de Minas, que rodava a sua vida tranquilamente na terça-feira. Quando recebo de uma fonte a informação que tinha uma pessoa desaparecida, isso era por volta das 9 horas da manhã, 9 horas aproximadamente, e que sabiam que a polícia militar já havia entrado nessa questão. Sabiam que a polícia militar já havia tomado as primeiras providências. O caso era o desaparecimento de Fabiana dos Reis Gonçalves, de 20 anos. 20 anos apenas, essa morena linda que está aí na tela da sua televisão. Jovem, 20 anos apenas, uma menina, uma criança. Ela desaparece na terça-feira pela manhã. Ela saiu para ir para a escola. Ela saiu para ir para o colégio. Ela pretendia estudar medicina. Ela pretendia fazer o curso de medicina. Ela pretendia prestar o vestibular para medicina. Estava se preparando para isso, saiu de casa às 6h30 da manhã. Para a família, está tudo certo. Ela saiu, foi onde está a Fabiana? Ela saiu daqui e foi para o colégio. Ela foi para o cursinho se preparar aí para o vestibular de medicina. Quando é por volta de 8h30 da manhã, a mãe recebe uma ligação. Ligação através do WhatsApp, pedindo socorro e pedindo a mãe para ligar para a polícia e fim de contato. Chama a polícia, fim de contato. Foi esta a mensagem da Fabiana e nada mais. Tudo se desenrolava porque a mãe, naquele exato momento, tomou a providência que achava que devia, ligou para a polícia. Olha, minha filha está desaparecida, recebi uma mensagem dela aqui, ela solicitando que chamasse a polícia. Onde é? Bairro Alvorada. A polícia se movimentou para aquela região ali. Procura aqui, procura ali, procura aqui, procura ali, procura aqui. E como é que ela saiu e qual é a informação? E se tem essa informação, se tem aquela informação. Ninguém viu, ninguém sabe. Ela saiu daqui a pé para ir para pegar o ônibus e fica em cima do imponderável o trabalho da polícia, mas a polícia trabalhando para descobrir. Motivada pelos pedidos da mãe, pelos pedidos da família, para que achassem a sua filha. Daí começaram a aparecer informações. Início da tarde, começava aqui o nosso programa e nós colocávamos no ar essa informação. Começaram a pipocar informações. Olha, viram ela assim, viram ela assado, viram não sei o quê. Aí apareceu a notícia de que um carro tinha descido ali para o lado da Capela das Posses, Ponte do Bigode. Esse carro apareceu lá com uma suspeita, com uma pessoa suspeita dentro. Essa informação foi passada para a polícia. Daí a pouco aparece uma outra informação aqui no nosso programa
de que teriam visto esta garota entrar num carro. Deram o carro, a cor do carro, a placa do carro, e seria um Celta prata, placa JGL 1948. Olha, viram ela entrando nesse carro. E aí a polícia começa a bater nesse assunto. A polícia começa a conjecturar e nós continuamos aqui acompanhando o trabalho da polícia. Eu vou dar um recado aqui para você e eu já volto com a sequência dessa história. Porque até aí era só expectativa e a grande torcida para que não, a Fabiana vai aparecer. Isso é só mais um susto daqueles tantos que por desinformação ou por falta de um contato ou por, às vezes, por uma brincadeira, ela vai aparecer. Nesse, ela vai aparecer. Vai aparecer daqui, vai aparecer dali. Nós contamos daqui a pouco, porque eu quero falar para você sobre a Medic Imagem Diagnósticos. Desde 99, a Medic Imagem em Patos de Minas, oferecendo o que tem de melhor para você. Tecnologia e diagnósticos precisos. A Medic Imagem traz agora a novíssima ressonância magnética de última geração, realizando exames com imagens perfeitas, aumentando a chance de um diagnóstico mais preciso. Esta ressonância é de alto campo, com qualidade superior. Faça o seu check-up, assim você vai manter a sua saúde em dia. Procure seu médico, faça os seus exames na Medic Imagem Diagnósticos. É local de referência em Patos de Minas e região para a realização de todos os exames de imagem, dos mais simples aos mais sofisticados, aliada à precisão diagnóstica e ao bom acolhimento aos seus pacientes. Não se esqueça, ressonância magnética de alta qualidade é na Medic Imagem Diagnósticos. Fica ali na Dr. Marcolino 768, em frente ao PTC, e o telefone lá é 3826-8400. 3826-8400. Medic Imagem Diagnósticos. História do caso da Fabiana. Terça-feira, mesmo dia do seu desaparecimento. Início da tarde. Tinha terminado aqui o programa. Algum tempo depois, recebo mais uma ligação dizendo: olha, encontraram o carro. O carro que você indicou no telefone foi localizado. E é esse aí que está na tela, ó, placa de Brasília JGL 1948. Esse Celta estava abandonado, Chácaras Caiçaras. Ele estava nas Chácaras Caiçaras. Esses são objetos escolares da Fabiana. Rastros da Fabiana, como seus objetos escolares, como um brinco, tudo isso foi encontrado dentro desse carro aí, e foi esse carro aí que esteve lá em Capela das Posses, no início da manhã, por volta das 9h30, 10 horas da manhã, esse carro é que esteve lá. Ele estava caído num buraco, num desvio. Tentou fazer uma manobra dentro da estrada, mas saiu fora e caiu num desvio. Teve que chamar ajuda na fazenda mais próxima para as pessoas irem lá e ajudarem a ser retirado esse carro desse buraco. Um buraco onde ele cai a roda, o assoalho pega no chão, tipo um trilho mais fundo, perto de um bambuzal, e ajudaram a retirar
o Celta e ele veio embora. Só que no ele vir embora para a cidade, ele acabou abandonando esse carro lá no bairro Chácaras Caiçaras, que é um bairro de ruas desertas, que tem ruas ali atrás da Agroceres, ruas inabitadas e com muito mato. O dono do carro esteve lá na Capela das Posses. Tudo passou a indicar, desde as primeiras horas, passou a indicar para a polícia que seria Hugo Pacelli. É isso mesmo o nome, ô Ayandra? É Hugo... O nome... Franciel. Hugo Franciel. Hugo Franciel era o suspeito número 1 da polícia. A polícia começou a procurá-lo, porque ele era ex-namorado da Fabiana. Começaram a levantar a história do Hugo Franciel, começaram a levantar onde ele morava, endereço. Polícia correu atrás para fazer isso. Quando chegaram na casa dele, a casa toda desarrumada, e ele não estava. Ele teria fugido. Estava desaparecido. Começaram a surgir notícias na cidade. Olha, será o que aconteceu? Cadê a Fabiana? Onde está o Hugo? Final da tarde, por volta de 5h30 da tarde, a triste notícia. Por volta de 5h30 da tarde, a confirmação. Confirmação de quê? Vou contar para você. Naquela mesma fazenda onde Hugo foi buscar recurso com alguém para ajudá-lo a tirar o carro encalhado, os cães começaram a latir sem parar com alguma coisa naquela direção. Gente que mora na zona rural, nós que somos da roça, somos assim meio desconfiados, entende a linguagem dos animais. Os cachorros não estavam certos, não estavam acomodados, eles estavam incomodados com alguma coisa que estava ali. Foram lá para ver. A triste confirmação. Coberto com algumas folhas de bambu, no meio da moita de bambu, nesse local que você está vendo aí, passando a ponte do Bigode, virando a primeira à direita, andando poucos metros, tem essa moita de bambu, tem esse mato aí, que nós filmamos à noite, mas eu ainda quero ir lá no local para mostrar esse local para você com mais clareza. Para mostrar para você a crueldade. Ali, o Hugo tinha deixado o corpo da Fabiana. Ela estava morta, com uma blusa enrolada no pescoço e amarrada no pé de um bambu. Dentro daquela vala, coberto ali com as folhas. Quando o pessoal percebeu que era o corpo da Fabiana, não colocaram as mãos e correram para chamar a polícia. A polícia chega no local e confirma. Era o corpo da Fabiana. Segura aí, que nós vamos continuar nessa história com você. História, detalhes ainda que a gente tem que buscar para trazer para você
ficar muito bem informado. Põe aqui na tela, eu quero falar para você da Orthodontic Center. A Orthodontic Center de Patos de Minas, põe na tela. A Orthodontic Center está aí há muitos anos no mercado brasileiro, premiada pela ABF pelo 4º ano seguido como a melhor franquia em saúde e bem-estar do país. A Orthodontic Center atende todas as especialidades: cirurgia, implantes, próteses, canal, ortodontia, estética e é referência em ortodontia e implantes. E lá tem benefícios exclusivos para o seu tratamento ortodôntico e também para implantes, viu? Modernas técnicas para o seu tratamento odontológico. São mais de 2.000 pacientes satisfeitos, atendidos todos os meses. Tratamento humanizado, os melhores profissionais de Patos e região. Condições especiais de pagamento. A Orthodontic Center sabe que tem o preço e o orçamento que cabem no seu bolso. Pode ficar tranquilo. Eu não ganho tanto assim. Vai lá, negocia com a Orthodontic Center. Fica ali na Avenida Brasil, 527, no centro. O telefone é 3821-2277. Você vai chegar lá, vai fazer o seu orçamento, a sua avaliação, vai conversar com o Fábio, que é o diretor-geral lá da Orthodontic Center, vai acertar com ele vai fazer um preço que você pode pagar, uma condição de pagamento que você pode cumprir, né? E a partir daí a doutora Daniane Oliveira, que é a responsável técnica da clínica, ela é cirurgiã dentista especializada em implantes, aí a partir daí ela vai coordenar o seu tratamento. Orthodontic Center, sorrir é a nossa marca. Orthodontic Center. Descoberto o corpo de Fabiana. A cidade parada. Terça-feira à tarde você andava pela cidade e não se falava em outra coisa, a não ser a notícia que corria de que o corpo de Fabiana teria sido encontrado e ela estava morta, que ela estava estrangulada, ela tinha sido assassinada. E o suspeito seria o Hugo. O Hugo ainda estava desaparecido. O Hugo estava fora. O Hugo era o suspeito número 1. Familiares do Hugo, pessoas da própria família, já confirmavam para a polícia que teria sido mesmo ele, que ele teria procurado alguém da família e disse que tinha matado a Fabiana, que tinha assassinado a Fabiana, que ela já estava morta. A história virava agora para uma outra vertente. Prender Hugo, o assassino de Fabiana. Ela já era fava contada, já teriam levado o corpo, inclusive, para o Instituto Médico Legal. Ela já estava morta, não tinha mais nenhuma condição, não tinha mais nenhum recurso, não tinha mais o que fazer. Fabiana estava morta. A família desespera. A família entra em pânico. A ficha cai, a família desaba, os amigos todos ficam estarrecidos, a cidade abre a boca e para. Mas uma jovem de 20 anos apenas
Por que que aconteceu isso? Olha, fala-se que é por ciúme. Mas por ciúme? Mataram a moça por ciúme? O rapaz era apenas namorado dela. Se for ele realmente, esta era a dúvida ainda até na terça-feira à tarde, até encontrarem o corpo dela. A sociedade não tinha mais informações e nem as informações de que ele já teria confessado para familiares que ele havia assassinado a Fabiana. Matou a Fabiana. Que jeito ele matou a Fabiana? Ele contou para um familiar que contou para a polícia que não teria usado arma nenhuma. Que ele teria usado apenas as mãos. Então ele matou asfixiada? Ele matou estrangulada? E ela foi encontrada com uma blusa enrolada no pescoço e amarrada num pé de bambu, aí nesse bambuzal aí, ó. Nesse local. Essa trilha leva ao local para onde ele arrastou a Fabiana e colocou-a aí dentro. Amarrou a Fabiana aí dentro desse bambuzal. Morte. A Fabiana estava morta. Infelizmente, essa foi a notícia que nós terminamos a noite, que a Fabiana estava morta e que o Hugo Franciel estava foragido, estava sumido. Mas vem aqui comigo porque a polícia não parava, não cessava a procura por Hugo Franciel. Não cessava nenhum instante a procura por Hugo Franciel. Segura aí. Vamos falar para você da Semil. Põe na tela, pode rodar. Bom dia, com Semil o seu dia a dia é mais saudável, tem mais sabor e fica cheio de energia. Afinal você ainda tem muito dia a dia pela frente. Semil, porque você merece. Bom dia com Semil. E esse programa está com sabor todo especial, hein? Que tal mais uma dica de um produto que vai trazer mais disposição para o seu dia a dia? O Semil Grãos Ancestrais está fazendo o maior sucesso. O produto reúne os benefícios do amaranto, da chia e da quinoa, os chamados supergrãos, que já eram utilizados há milhares de anos pelos povos pré-colombianos, como fontes de força e energia. Agora a Semil colocou esse segredo milenar na caixinha para você, juntamente com os sabores das mais gostosas frutas e colocou aí prontinho para você beber. Quer mais? A Semil Grãos Ancestrais está disponível aí no mercado nas embalagens de 200 ml e 500 ml. Estão à venda aí em todos os supermercados, em todo lugar você vai encontrar esse produto. Quando bater aquela fome, então você já sabe, né? Semil Grãos Ancestrais. Todo o poder e a vitalidade dos grãos com o sabor das frutas. Para saber mais, acesse semil.com.br. Um produto com a qualidade Semil. Além de ser muito saudável, né? É muito gostoso. Pronto? Mostrou aí? Gostou? Agora posso seguir o programa, não? Então tá certo. Aceita, doutor? Grãos ancestrais da Semil. Tem chia, quinoa, amaranto. E além disso é gostoso. Se tiver um geladinho, pode arrumar lá pro doutor, que ele vai gostar, tá? Vamos continuar falando do crime.
Vamos continuar falando desse assunto, porque o doutor Érico já está aqui, já nós vamos falar com ele. Ele preside o inquérito, preside todas as investigações. Conforme eu disse para você, não basta apenas chegar lá na delegacia dele, em cima da mesa dele, está aqui, doutor, a confissão do fulano, ele disse que foi ele mesmo que fez, está tudo resolvido. Tá não. Ele vai ter que formar um inquérito, juntar todas as provas, porque não basta apenas a confissão de alguém, eu matei alguém. Não basta isso. Ele precisa provar. Cabe ao doutor Érico Rodovalho juntar todas as provas, tudo aquilo que foi falado tem que ser comprovado, tecnicamente comprovado, para o dia do julgamento, para ser apresentado tudo isso aí, passando a ser processo na justiça e chegando no dia do julgamento, isso tudo ser apresentado e ter força para provar que aconteceu, foi daquele jeito, né? E mostrar o mais próximo da verdade para os juízes de fato. Dia 7. Passou também a quarta-feira, né? Todo aquele sufoco, a procura daqui, procura dali. Passa a quarta-feira, vem a confirmação de que não, foi ele mesmo. Aí ele procura familiares chamam a polícia. Todos aqueles detalhes que nós já contamos aqui para você. Dia 7, quinta-feira à tarde, Hugo Franciel Borges, 26 anos, foi preso. Alguém chamou a polícia. Ele estava próximo à estrada de Sumaré. Você está vendo aí imagens das duas polícias, a ação das polícias que chegaram na hora, que chegaram como foi chamada, ou como foram chamadas. Olha, o Hugo está aqui na região, esse é ele. Passou a noite, ou as 2 noites que ele passou daqui para ali sem nenhuma guarita, passou no mato, passou se escondendo, tentando a fuga. Mas aí já estava esclarecido o fato, pelo menos a autoria do crime, e o autor já estava preso. Tanta polícia assim para é porque a área em que ele estava é uma área grande. Uma área em que iria com facilidade de poucos policiais. Então o cerco foi montado, ele foi preso, colocado na viatura e levado lá para a delegacia. Lá na delegacia, ele iria conversar com os delegados, inclusive falou, e nós colocamos um vídeo aí dele falando com o doutor Luiz Mauro, contando do crime. Como é que cometeu o crime. Mas como a gente sabe que essas são histórias que mudam dentro do prazo legal para se fazer um inquérito, fechar um relatório e ser remetido para a justiça, essas histórias elas vão mudando como nuvens. É preciso de ter aí a competência da polícia, do delegado principalmente, dos investigadores, dos interrogadores dessa história, para ir levando o caso, eliminando as divergências de opiniões ou de informações e levando a história para o lado da verdade.
Ele foi para a delegacia. Na delegacia, quando chegou na delegacia, a população também começou a chegar. Pessoas da família, pessoas que estavam indignadas, e nós temos imagens disso aí, imagens da porta da delegacia. Foi preciso de fechar a delegacia e ter... Olha, essa aí é a polícia militar que desceu em comboio com... Imagino que seja para contar para a população que o Hugo estava preso, né? Isso é ele lá dentro da delegacia. Tem jeito de subir o som aí, Ayandra, para contar, para mostrar? Se tiver, pode subir. Mas ele já estava na delegacia. Muitas pessoas na porta da delegacia, populares, familiares, e as pessoas revoltadas, né? A cidade ainda está revoltada com esse crime. Um crime brutal, um crime que caiu na mídia no seu princípio, um crime que a imprensa, nós aqui começamos a falar desse crime no exato momento em que ele estava acontecendo, que ele tinha acabado de acontecer. Então a força midiática do fato atingiu muito a população e algumas pessoas acabaram indo lá para a porta da delegacia. Naturalmente vem aqueles pedidos, né, da família, quero justiça. A justiça, acreditamos que vai ser feita, né? O trabalho da polícia foi muito bem feito. A polícia teve a colaboração da população, tanto que quando nós estávamos aqui no programa, aquele pessoal lá de Poços, da Capela das Poços, já teriam ligado aqui no nosso programa. Já teriam falado conosco aqui da suspeita que tinham daquele rapaz que esteve com o carro lá atrapalhado na parte da manhã. Então a população participou e participou, inclusive, na informação de que o criminoso estava lá em Ponto Chique, naquela região do Ponto Chique, Mata dos Fernandes, Sumaré, naquela região ali. E a polícia se deslocou para lá e ele foi preso. Tem mais desta história aqui, já estão aqui conosco o doutor Érico Rodovalho e o doutor Luiz Mauro. Já já nós vamos falar com ele. Nós temos dois assuntos antes disso ainda sobre isso. Mas não tem duas matérias aí? Hein? Ah, tá. Vamos colocá-los aqui na conversa e a gente já chama no meio da conversa. Tá certo? Falou quem pode e obedece quem tem juízo, né? Eu vou falar primeiro para você da Farmácia Nacional. Farmácia Nacional cuida da sua saúde, porque saúde é coisa séria e oferece para você o que tem de melhor. Procedência, variedade, estoque, preço baixo todo dia e entrega na sua casa. A Farmácia Nacional tem medicamentos com super descontos. Faça o seu orçamento e comprove que na Farmácia Nacional é sempre mais barato. Agora, atenção, viu? Na Farmácia Nacional, se você tiver o cartão da Farmácia Nacional, você paga menos ainda. Então, faça já o seu cartão de descontos. É rápido, é fácil e é de graça. Na Farmácia Nacional você encontra tudo que faz muito bem para a sua saúde em um só lugar. Bom atendimento 24 horas, comodidade, preço baixo, tradição, estacionamento super facilitado. Lá a receita se respeita. Se precisar de medicamento, pense Farmácia Nacional. 4 endereços em Patos de Minas. Major Gotti 186, ao lado do Hospital São Lucas. Major Gotti com Olegário Maciel, no centro da cidade. Major Gotti 1157, ao lado do Hospital Regional. Atendimento 24 horas por dia nessa loja. Rua dos Guaranis, número 13, antigo Campo do Olaria. Faça o seu pedido também através do Entrega Fácil Nacional. 3823-1313. Farmácia Nacional há 30 anos cuidando da sua saúde. Faz muito bem ter uma história assim com você. Vamos voltar
no crime. O crime que parou a cidade de Patos de Minas, o assunto a partir de terça-feira foi o crime do assassinato, foi o assassinato da Fabiana. Homicídio cometido por Hugo Franciel. Fabiana dos Reis Gonçalves Barbosa, 20 anos de idade, fazendo cursinho para prestar vestibular. Sai de casa pela manhã, num resumo rápido para você, para ir para a escola, encontra o ex-namorado, esse a obriga a entrar dentro do carro, sai com ela, assassina, deixa numa moita de bambu e começa a fuga. Começa-se então a cidade a procurar pela Fabiana. Quando encontra a Fabiana, começa a procurar pelo Hugo, que era o suspeito principal, e a polícia já tinha informações de que seria ele. Quinta-feira à tarde, termina a caça. Termina o trabalho de campo da polícia. Agora é dentro do gabinete. Agora é ali no papel. É um trabalho bem feito para que um famigerado desse, para que um assassino cruel e frio desse seja condenado o bastante para a sociedade se saciar da justiça. E para falar na sequência conosco aí desses fatos, dois profissionais que trabalharam muito, dois profissionais que correram atrás muito, dois profissionais que colocaram a inteligência, a experiência, dois profissionais que colocaram a boa vontade acima de tudo para chegar no assassino. Quando ele foi preso, já não tinha mais nenhuma dúvida, os levantamentos já tinham sido feitos, onde ele poderia estar, por onde ele poderia fugir. O Hugo estava com as horas contadas. Comigo aqui o doutor Luiz Mauro. Tudo bem, doutor? Prazer em recebê-lo aqui. Prazer é todo nosso. Tudo bem, doutor Érico? Tudo bem? Prazer em receber o senhor aqui mais uma vez. O senhor esteve aqui na quinta-feira, aquele momento que a gente passava por toda aquela expectativa, né? Hoje o momento é diferente, né? O dever está cumprido, até aqui o dever está cumprido? Boa tarde, Gui, boa tarde a todos de casa. O sentimento é esse, dever cumprido, né? Pois colocamos ele no seu devido lugar, onde que ele deve estar, que é lá no presídio Sebastião Satiro. Doutor Luiz Mauro, equipe boa, equipe que trabalha com... Porque não adianta estardalhaço, não adianta fazer poeira, o que adianta é o que vai estar lá no papel, as provas consistentes, porque eu estava dizendo aqui, não adianta eu chegar lá na mesa do doutor Luiz Mauro e colocar uma confissão lá, fui eu que matei, doutor Luiz Mauro. Você fala, tudo bem, senta aí, espera que eu vou provar que foi você mesmo que matou, porque tem que ter prova, se não tiver prova, a hora que chegar lá no final... que não tiver jeito mais de voltar atrás, cai tudo por terra e a justiça não será feita. Então, esse trabalho feito por uma equipe consciente, por um delegado que tem demonstrado aí que vai realizar um grande trabalho aqui em Patos e por uma equipe que realmente sabe o que está fazendo. Exatamente, a Polícia Civil desenvolve mais um trabalho com muito afinco, com muita força e com todos os seus parceiros, pessoas importantes aí, a Polícia Militar, Coronel Azevedo, que também se deslocou para o local da mesma forma, tentando aí, até pela questão de quantidade de pessoal, conseguir localizar o indivíduo que estava entre os arbustos, colocou os cachorros, mas a Polícia Civil no seu trabalho investigativo vem aí também levantando também a sua parte, porque se não tivesse também o trabalho do doutor Érico Rodovalho no sentido de pedir a prisão preventiva dele, talvez ele tivesse se apresentado ou talvez ele tivesse até sido preso, mas aquela prisão seria ilegal no sentido que não teria mais situação de flagrante no momento, poderia ter essa análise até pelo próprio Poder Judiciário. Se bem que o flagrante não cessa quando a diligência não
não acaba, né? Mas ainda poderia dar aso a alguma discussão sobre isso. Poderia dar brecha para se discutir isso. Então, para evitar até essa brecha, no dia posterior, de manhã cedo, o doutor Érico já foi até o Poder Judiciário, mais um parceiro importantíssimo do Poder Judiciário e Ministério Público, que de forma muito rápida, muito célere, fez com que o procedimento de pedido de prisão preventiva fosse rapidamente exposto, decretada a prisão preventiva, para que pudesse, qualquer um que fosse que desse, colocasse as mãos no Hugo, realmente tivesse aí o substrato para poder prendê-lo realmente e levá-lo até o Poder Judiciário. Isso aí que é uma coisa muito importante. Eu não posso deixar de maneira nenhuma de falar aqui da Polícia Militar, que fez um trabalho excepcional na terça-feira. Quando ela foi acionada, a Polícia Militar, os homens que estavam nas ruas de Patos de Minas, você ficava sabendo, a gente ficava sabendo notícia aqui, e eu ficava sabendo notícia através das minhas fontes, de que a polícia estava trabalhando em determinados pontos, em vários pontos da cidade. Naquele momento trabalhava-se somente com a expectativa, mas a Polícia Militar fazia um trabalho já para que, se fosse somente uma expectativa de um crime, que terminaria tudo bem, mas ela teria feito o seu trabalho. Se fosse realmente um crime, ela já teria tomado todas as providências, teria espalhado o seu trabalho pela cidade para solucionar e às vezes até correndo atrás num primeiro momento para tentar evitar esse crime. O que não foi, infelizmente, não foi possível, não por culpa dela. Mas o trabalho da Polícia Militar também é digno de elogio, policiais empenhados, policiais que foram atrás e realmente fizeram um trabalho extremamente competente. Agora, esse trabalho de agora, doutor, o trabalho do doutor Érico, um trabalho de sintonia fina para comprovar tudo aquilo, para aproximar o relatório final dele o mais próximo possível da verdade, porque a verdade... Exatamente. Na verdade, agora o trabalho do Dr. Érico é esse trabalho de sintonizar o que o Hugo falou com a realidade que tem dos outros elementos de prova. Contradições que ele entra e entrou durante uma primeira entrevista, claramente a gente verifica situações em que não é uma coisa natural de ter ocorrido, como a pessoa de repente está conversando com outra e de repente liga para a mãe e pede socorro, significa que a situação era muito mais grave do que uma conversa informal e tranquila. E N outros detalhes que o Dr. Érico Rodovalho com certeza e a equipe com certeza vai levantar e para passar ao Ministério Público, que é o dono da ação, e ao Poder Judiciário, o máximo de fidelidade sobre o que realmente aconteceu, para que possa ser imputado ao Hugo o que ele realmente fez, todos os delitos. Friso, e quero frisar mais uma vez, que esse trabalho, o Hugo, naquele dia, nós fomos procurados pelo advogado do Hugo e pelas familiares do Hugo, que ele iria se entregar. Mas, na verdade, depois de chegarmos lá o local era três porteiras, lá também naquela área, ele não se encontrava no local. Onde vai para Santiago. Isso. Exatamente, ele iria se entregar em tese, segundo a família dele, ele iria se entregar naquele local. Mas chegamos lá, ele não estava lá e nós continuamos esse rastreamento, tentar localizá-lo de qualquer forma. Foi quando, então, um popular, uma pessoa que foi atacada por ele, informou a polícia, no caso a Polícia Militar, e a Polícia Militar também chegou pelo outro lado e conseguiu verificar que ele tinha entrado naquela mata fechada. E posterior a isso, veio então apreendê-lo. Quer dizer, ele tentou fugir, ele tentou conseguir um carro para fugir. Tanto que, mais uma situação, mais crimes que vão ser imputados a ele, porque se ele tivesse se entregado, talvez não tivesse cometido os outros delitos, como delito de roubo, de furto de aparelho celular, N delitos que ele veio a cometer, ameaças, que ele veio a cometer durante essa tentativa de fuga dele, desesperada, mas esse desespero, eu digo, foi por conta de uma mídia que conseguiu pressioná-lo, ele estava sendo visto toda vez na televisão, uma mídia importante, de todas as emissoras, aqui da NTV também muito importante, por causa que passou ao rosto dele, então ele estava se vendo, os familiares que tiveram contato com ele estavam passando, que a polícia estava atrás, da Polícia Militar, que no seu caráter ostensivo foi em todos os locais para tentar realmente localizá-lo, rastreá-lo, da Polícia Civil, que da mesma forma, na parte de inteligência, na parte de investigação, conseguiu levantar dados, conseguiu encontrar o corpo onde estava, que infelizmente já uma coisa sem vida, né? Uma pessoa já sem vida, mas pelo menos deixou
uma situação melhor para a família de poder fazer um velório daquele corpo que poderia acontecer, como já aconteceu em outros casos emblemáticos em Minas Gerais, em que você tem o preso, mas não tem o corpo. Né? Exatamente. Saúde, não se enterrou, não fez o velório dela até hoje. Exatamente. Né? Então, quer dizer, pelo menos essa parte aí, nós estamos... É um alento, não é o que a gente gostaria de ter, mas é um alento à família de ter pelo menos a possibilidade de velar dignamente aquele corpo daquele ente querido. Muito bem. Doutor Rodovalho, o senhor está trabalhando assim, com muita calma, com muita ciência, para colocar ali pelo menos umas 5 qualificadoras, só no assassinato umas 5 qualificadoras, para aproximar a pena dele no máximo dos 30, né? Nós vamos apurar aí... Porque é o que a gente vê. Eu estou falando isso, o senhor está fazendo isso, não é de maldade, nem por vingança, nem por isso. Isso aí é coisa técnica. Isso que o senhor vai fazer é uma coisa técnica, né? Mas se o senhor não tiver aguçado para fazer, se o senhor não tiver a disponibilidade para fazer, muita coisa passa despercebido. Tem que ser um delegado que esteja realmente, como o senhor está, aguçado para fazer o negócio, para fazer justiça mesmo, para dar oportunidade, na hora que chegar lá o corpo de jurados, fala, não, esse cabra merece 30, vai. Desde o início a gente já quer demonstrar a fidelidade dos fatos, né, e a qualificadora que ele merecer, nós vamos demonstrar. Nós estamos atuando aí com muita vontade para que ele responda, né, por aquilo que ele merece, mas pelo que nós já vimos até agora, ele merece várias qualificadoras, né? Desde o início, nós estamos no início de uma investigação, mas no mínimo umas 4 qualificadoras nós já verificamos, né? E se no decorrer da investigação tiver mais, né, nós iremos demonstrar com certeza. Muito bem. O senhor ainda vai falar para mim quais são essas qualificadoras, se o senhor puder, né? Mas eu quero entrar numa outra área aqui agora, porque os 2 delegados que estavam presentes lá junto com ele na sala e o doutor Luiz Mauro conversando com ele, né? E ele fez um depoimento que foi gravado ali. Esse depoimento antes de ser levado para o presídio, antes de ser ouvido oficialmente, ele fez aquele depoimento ali, informal praticamente para esses delegados, né, quando ele estava sendo recepcionado, porque ninguém aguenta, né, a curiosidade. Por que você matou a Fabiana? Foi você mesmo? Como é que foi? O que é que aconteceu? Todas essas perguntas foram feitas pelo doutor Luiz Mauro nessa primeira entrevista que o delegado fez com ele lá na delegacia. E ele fala, doutor Luiz Mauro, claramente para o senhor que foi por ciúmes, mas se contradiz para lá, se contradiz para cá em algumas colocações. O crime dele foi premeditado. Ele levou para um lugar e chegou lá naquele lugar. Essa é uma das qualificadoras. Premedita o crime. A polícia tenta montar esse quebra-cabeça aí nesses depoimentos que ele fez para o doutor Érico Rodovalho. O rapaz disse que usou droga na noite anterior ao crime. Agora, existe aí, e eu quero chamar aqui a experiência desses 2, quero colocar essa matéria, porque essa matéria foi rodada na sexta ou no sábado aqui, no nosso jornal, parece que no sábado, dizendo que o Hugo teria agido com perversidade, com frieza, com premeditação, e que teria aí um traço de doença mental nessa conversa. Qual que é a doença, Wayne? Psicopatia. Se bem que psicopatia é analisado como uma maneira diferente, é um negócio tão complicado que não é patológico, porque é uma maneira diferente de entender e ver o mundo à sua volta. É uma psicopatia. A psicopatia é definida pela psicanálise desta maneira. Então nós vamos rodar essa matéria aí que eu quero conversar com os 2 delegados que estão aqui. Põe na tela. Por quê?
interrogações para tantas indignações que faltam respostas. Até o próprio Hugo tem dificuldade em responder algumas questões. Ela queria tomar água. Pois aqui, ó, ela estava dentro do carro ou fora do carro? Não, fora do carro. Por isso que ela desceu pra lá. Eu não levei ela pra lá. Ela desceu pra tomar água naquele local? Sozinha, com as próprias Mas o que teria de água ali pra ela poder... Uai, não sei, nem eu, nunca tinha ido ali. Pois é, e aí? Aí ela desceu? Desceu, só que aí ela viu que não tinha. Aí a gente começou a conversar ali mesmo. Ela desceu. Por que matar a ex-namorada? Foi ciúme. Mais contradições. Esse foi um crime premeditado ou não? O psicopata não é burro, ele é inteligente. Ele sabe o que ele está fazendo, ele premeditou e também as consequências pós o ato. E geralmente essas pessoas se dão de vítima, entendeu? Porque ele sabe que a lei vai pegar ele. Frieza nas palavras de Hugo. Eu não vou desenterrar ela de novo pra eles. O que eu vou falar? Melhor ficar calado. O que me chama bastante atenção durante o depoimento dele é a ausência de emoção, de remorso especificamente em relação a cometer o crime. Ele está muito centrado nas consequências que ele vai sofrer agora, a partir dessa confissão, mas me chama a atenção a ausência de emoções, principalmente ao fato de ter tirado a vida de uma pessoa. Mas de onde vem esse transtorno? Embora o comportamento humano seja muito complicado, mas vamos associar as leis que têm um substrato de causa genética ao ambiente em que o paciente se desenvolveu, que pode contribuir ou não para que essas taras, esses comportamentos psicóticos sejam desenvolvidos. Mas como identificar um psicopata? Normalmente são pessoas mais frias. Esse diagnóstico só pode ser feito a partir dos 18 anos, mas a gente observa na adolescência, na infância, são crianças que gostam de maltratar animais, maltratar outras pessoas. Torna-se um adulto muito inteligente, mente muito bem, não se importa com os sentimentos de terceiros. Você tá arrependido ou não? Claro. Você acha que eu queria ela desse jeito? Tanto que eu pedi, tanto que eu conversei? O único tratamento para esse tipo de sociopatia, né, vamos dizer, é o próprio indivíduo se conscientizar disso e procurar meios, terapia, medicamento, médico, orientação para mudar de conduta. O que eu acho impossível. Eu acho que uma pessoa assim, os outros estão errados, ele está certo. Muito difícil, eu nunca vi, entendeu? Eu nunca vi. Psicopatia ou crueldade? Como descrever a atitude de Hugo? Com certeza foi premeditado, entendeu? Não existe justificativa nenhuma para um crime desse tipo. O próprio ato, o crime, demonstra uma psicopatia, mas ele não é inimputável. Ele fez isso com lucidez, premeditado. Para Hugo, a vida parece não ter nenhum valor. Você acha que eu queria ela desse jeito? Tanto que eu pedi, tanto que eu conversei? Então você acha que eu tô me importando com a minha vida? Nem um pouquinho. Se quiser me levar ali pra fora ali agora, me dá um tiro na cabeça, por favor, vocês me fazem. Um crime que chocou e dificilmente será esquecido. Bom, aí a gente pode ir para a história. Nós vamos ter que falar aqui de... Pode começar lá pelo bandido da luz vermelha, mas que ficou 30 anos na chave, fechado, ou um pouco mais, por tantos outros psicopatas. Podemos passar pela Susana von Richthofen, tá aí, pelo
Francisco de Assis, não sei das quantas, que foi aquele monstro do parque, o estuprador do parque. Cada um psicopata com um jeito diferente. E não se tem na literatura cura para psicopatia. Não tem na literatura. Não tem casos confirmados. Ora, era psicopata e foi curado. E a psicopatia é um jeito de ver as coisas, de encarar as coisas. Não gosto de gente menor que eu. Você está perdido na minha mão. Sabe? Isso é uma psicopatia. Agora, falar com os homens que entendem dessas coisas. Vocês viram isso em algum momento? Isso chamou a atenção? Não chamou a atenção? Como é que é? Porque eu acho para mim que tanto dá na cara quanto na cara dá. O objetivo ali é o crime. No caso da primeira entrevista, eu não tenho conhecimento médico para falar realmente sobre a questão do psicopata, mas pelo conhecimento policial de várias pessoas que a gente já entrevistou, a gente notou que ele estava amargurado, né? Que ele fez aquilo ali por ciúme mesmo. E ciúme não dá psicopatia de nada. Ele simplesmente estava amargurado, estava com o seu orgulho ferido, né? E tentou, então, atacá-la da maneira mais vil possível, que é retirando sua vida. Porque entendia ele que, como ela não poderia mais ficar com ele, ela não poderia mais ficar mais com ninguém. Isso tem N casos, né? E ele, como dizer assim, ele matou, como estavam falando, ele matou por amor? Não. Porque tem um ditado assim, o amor não mata, né? O amor, ele produz frutos, ele melhora. Então, quer dizer, isso aí é por outras coisas, isso aí é por inveja, isso é por ciúme, isso é por egoísmo principalmente, né? É por essa angústia. Mas eu acredito na visão policial sobre o caso, quando fiz a primeira entrevista com ele, que o que eu notei nele ali é um cara angustiado. Mas essa angústia foi que fez ele dar o ponto para ele iniciar e cometer o crime bárbaro que ele veio a cometer. Doutor Hélio. Na minha visão, eu já acredito, né, que ele está vários indícios ali de que ele não é uma pessoa de difícil convivência. Nós já estamos, nesse primeiro momento, verificando o perfil dele. Nós já verificamos que no seu período de namoro, por exemplo, ele mal ia na casa da Fabiana. Ele não convivia-se com outras pessoas. Aonde tinha um aglomerado de pessoas, ele não frequentava. Nós já temos ciência aí que ele teve um outro fato, né, que nós já havíamos até comentado aqui naquele dia, no ano de 2013, fato semelhante a esse, em que quando ele terminou o relacionamento com sua outra ex-namorada, ele, de forma semelhante a essa, ele tentou também matá-la, né? Inclusive, nós já temos ciência aí de que ele tentou atropelá-la na rua aí por mais de uma vez, né, quando via essa outra ex-namorada tentando dar fim também à vida dela. Né, já percebemos aí que ele estava totalmente descontrolado, acho que essa é a palavra, ele estava fora de si, descontrolado, e não que seria um doente mental, mas ele não aceitava essa palavra não de uma pessoa, né, em que ele, por exemplo, ele não trabalhava e não procurava trabalho, né, sabe quem procurava trabalho para ele? Era a Fabiana. A Fabiana que tinha que levar ele para trabalhar. Então, assim, ele não era uma pessoa que vivia, né, estava tão feliz consigo mesmo. E quando ele recebeu o não da Fabiana, ele ficou descontrolado, perdeu a razão de si, né? E aí, para determinarmos se é psicopata, se tem essa doença mental, acho que ele teria que passar por um exame aí bem acurado, né, por especialistas. Mas acredito também que ele não seria esse psicopata, né? Ele estava descontrolado, fora de si, e ele não vai fugir, então, por conta disso, das suas atitudes. E tem aquele detalhe também, né? A psicopatia não tendo cura, a gente não está falando aqui, porque eu não sou especialista nisso, eu só vejo nas comparações, né? Eu comparo o que tem a história aí com o que aconteceu aí. Caso, por exemplo, do Champinha, lá em São Paulo, menor, ele é um psicopata, está lá preso até hoje, e não vai sair da cadeia também não.
Então é o seguinte, se não tem cura, é cadeia e fim de papo. Se era 30 anos, se não fosse, tem que ser 60 em sendo psicopata, porque se ele for realmente, ele vai sair, vai matar de novo, ele vai sair e vai cometer o mesmo crime, como aconteceu com vários outros psicopatas da história do mundo, não é na história do Brasil e nem na história regional aqui, é na história do mundo. Daqui para frente, o senhor já recebeu todas as provas técnicas, doutor Hélio? Não, as provas técnicas, até pela complexidade do caso, né, a gente não pede para correr, né, para elas, quando ficarem prontas, serem fidedignas, né, nós temos aí o prazo legal para os médicos legistas, os peritos, fazerem os seus laudos, né? A gente troca algumas informações informais com eles, mas elas ainda não estão prontas, porque a gente quer dar todo o tempo que eles têm para fazer aquela peça no seu mais alto fidedigno da realidade. Muito bem, o senhor tem que receber laudo médico para saber, inclusive, qual foi a mecânica, comprovar a mecânica que ele usou para asfixiá-la, né? Para matá-la asfixiada. O laudo médico ele vai nos descrever muita coisa, né? O laudo médico para verificar qual foi a causa da sua morte. Outro laudo importante do perito. O perito também analisou o carro que foi localizado, que foi encontrado próximo ali às Chacras Caiçaras. Então o carro também vai nos dizer alguma coisa. O local em que o corpo foi localizado também vai nos dizer muita coisa, né? Então são todas essas provas aliadas aos depoimentos que vai nos descrever a cena real do crime. Quantos dias o senhor tem ainda para entregar o Olha, inquérito? Após o indivíduo preso, nós temos aí o prazo legal de 10 dias para concluir esse procedimento. Se faltar, o senhor pode pedir uma prorrogação desse prazo aí, né? Não, a gente vai tentar, assim, ao máximo, comprovar isso aí. Nós, da parte da Polícia Civil, a gente vai ouvir todas as pessoas e encaminha-se para o Ministério Público, né? O Ministério Público, se ficar faltando alguma prova que ele achar pertinente ser realizada, aí ele pede o retorno para nós. Mas nós vamos cumprir aí esses 10 dias, né, com os laudos, com os depoimentos. Nós vamos entregar ele pronto nesses 10 dias aí para o Ministério Público. Sendo assim, satisfeito com a sua equipe, doutor? Lógico. Só queria até fazer um adendo. Quando o doutor falou que ele estaria descontrolado, ele disse que usou droga. Isso na doutrina fala-se actio liberem causa, ou seja, ele toma uma bebida alcoólica ou faz qualquer uso de... Para criar coragem. Para criar coragem, fazer. Por isso que ele está descontrolado. Então isso ele comprova mais a premeditação do crime. E comprova a situação que não tem psicopatia, porque a psicopatia não precisa de se embebedar de qualquer situação para poder, de qualquer coisa, para poder praticar o crime. Você faz porque você é amoral, né? Você é imoral, você não tem nem aquele pensamento de necessidade de ter pena daquilo que você está fazendo, não. Então é o actio liberem causa, ou seja, ele se prontificou, ele tomou, como ele diz, ele usou a noite inteira a droga, sendo que ele disse que ia se encontrar no outro dia com ela, a versão dele. Então se ele fez isso, se ele usou a droga a noite inteira para se encontrar, é porque no encontro ele já tinha intenção de quê? De praticar o final, que é o ato final, que é o homicídio. Vou para lá e vou com bastante coragem, porque eu tenho que resolver esse assunto hoje. Exatamente. Né? E ele estava procurando ela desde o dia anterior ao sequestro, né? Tudo aconteceu na terça-feira, mas desde segunda-feira, na parte da tarde, ele estava procurando Fabiana em todos os locais possíveis. Então a gente já vê que desde ali ele já tinha essa intenção, ele estava procurando ela para cometer algum mal com ela. Para finalizar, a situação dele é muito ruim, né, doutor? O senhor que está presidindo o inquérito aqui, a situação é muito ruim, né? O crime foi muito ruim, né? Na linguagem policial, um crime muito ruim. É porque quando o crime é ruim é porque a pessoa cometeu uma bobagem muito grande, né? E já a situação já é complicada pelo homicídio, né? E ao andar da carruagem, que nós já, por exemplo, já teve um roubo, que esses não tem escapatória, que nós já ouvimos a vítima ali na região da Ponto Chique. Então, um homicídio e um roubo, que são dois crimes de pena muito grande, ele já está na conta dele, né? Então, ao final de toda a investigação, a situação dele está bem complicada mesmo, mas é o que ele merece, né? Ele causou aquilo, né, porque ele quis. Então, ele agora vai responder por isso. Nós vamos acompanhar de perto isso aí, doutor. E eu queria pedir para os dois
no relato final do inquérito, a gente falar novamente, porque aí a gente já fala o que está indo para a justiça. Pode ser ou não? Pode. Eu acho que a sociedade merece essa satisfação, porque a sociedade está muito atenta em relação a esse crime. A sociedade está muito vigilante ao que está acontecendo e merece uma explicação. Eu acho que a gente merece mostrar esse trabalho que vocês estão realizando, aí, que vocês estão fazendo, que é um trabalho muito importante. Pode ser? Pode, nós pode contar com a gente. A Polícia Civil está aí à disposição para ajudar a mídia ajudar a Polícia Civil também, quando relata esses fatos, ajuda a Polícia Civil, ajuda a investigação, né? E a sociedade, que mais uma vez, né, é o start inicial de conseguir prender um indivíduo. Se não fosse aquela senhora a passar para a polícia que o indivíduo teria passado em determinado momento, em determinado local, seria difícil prendê-lo ali onde ele foi preso. Obrigado pela sua participação, pela atenção conosco aqui. O programa está inteiramente à disposição, viu, doutor? Conte conosco, Gui, nós estaremos aqui para dar essa resposta, né, porque a sociedade, ela nos deu meios e aí nós estamos aqui, nós somos representantes dessa sociedade e vamos dar para ela também toda essa resposta que ela está aguardando, né, e que nós vamos estar repassando, fazendo a nossa função. Muito bem, muito obrigado. Falamos aqui com o doutor Luiz Mauro, delegado regional, e falamos com o doutor Érico Rodovalho, delegado responsável pela Delegacia de Crimes contra a Pessoa, né? E esse crime vai ser assunto aí, nós vamos acompanhar, vamos aguardar aí o fechamento desse inquérito para ser remetido para a Justiça, para que a Justiça seja realmente feita, para que a sociedade respire aliviada, né, em relação a esse crime. Vem aqui comigo, eu quero falar para você do hospital atual, o hospital que passa por ampliações constantes e adequações em sua estrutura física, transformando-se sempre cada vez mais num hospital para cirurgias e atendimentos eletivos, aqueles que são previamente agendados e que atenda a todas as exigências médicas e sanitárias, além de oferecer aos seus pacientes resolutividade, ter compromisso com o resultado dos seus tratamentos. Qualidade no atendimento, muito conforto, seu corpo clínico de larga experiência vem se ampliando não só na quantidade de médicos, mas também em suas especialidades. Além de consultas, realiza um grande número de exames e cirurgias. E olha, tem no próximo sábado, dia 16, a nova maternidade lá do hospital atual, a nova maternidade da cidade, né, vai realizar o segundo curso de gestantes para as futuras mamães e papais, com a participação lá do doutor José Antônio, que é um obstetra, da doutora Elenise Gonçalves, que é uma psicóloga, e do médico pediatra, e de uma enfermeira berçarista. Ela é especializada em cuidar de bebês recém-nascidos e de orientar as mamães. O curso será realizado no próprio hospital atual, quando as futuras mamães poderão conhecer o diferencial das instalações, do conforto e da segurança para a mamãe e para o bebê, né, que o hospital oferece. Para fazer a sua inscrição, você deve ligar no 3826-1743, fala lá com a Iris, o hospital te retorna, né, confirma a sua vaga para esse 16 ou para o outro próximo que vem aí, mas você tem que participar, né? E o Hospital Atual atende você por intermédio de vários convênios. Nós destacamos aqui o IPSENG, o FASERV e o da Polícia Militar. O Hospital Atual fica na Avenida Paranaíba, 695, e o telefone lá é 3826-1700. 3826-1700. Patenses saíram às ruas de Patos de Minas na manhã do último sábado pedindo o fim da violência contra as mulheres. Os pais da estudante Fabiana Gonçalves, que foi estrangulada e morta pelo ex-namorado, participaram do protesto. Põe na tela. A concentração foi na porta do Fórum Olímpio Borges. Vestidos de preto ou de cor rosa, com cartazes, os manifestantes chamavam a atenção da população e autoridades para o fim da violência contra a mulher. A gente está muito preocupado com a situação que a gente está vivendo aqui em Patos, não só em Patos, né? No Brasil, no mundo inteiro, mas assim, a gente já estava vindo preocupada desde antes, quando estava acontecendo os outros casos, né? Então, assim, depois que acabou acontecendo da Fabiana, foi que a gente começou a preocupar.
E a gente juntou um grupo de amigas nas redes sociais para estar fazendo esse movimento, né? E convidando a família da Fabiana também para aproveitar a oportunidade também para fazer, né? E estamos aqui requerendo mais uma vez que a justiça seja feita por nós, por todas essas moças, essas mulheres que estão sendo estupradas, que estão sendo violentadas, essas que acontecem alguma coisa e elas ficam em off, elas ficam caladas, elas não querem falar, né? Então a gente está reunindo, esse é o nosso primeiro movimento. E se Deus quiser, a gente vai estar protestando quantas vezes for necessário. Os manifestantes leram um manifesto no qual ressaltaram a importância da mulher na sociedade e repudiaram qualquer ato de violência e apoiaram a família da estudante Fabiana Barbosa, morta pelo ex-namorado Hugo Franciel. Patos de Minas não tem mais aquela liberdade. Nós estamos ficando presa, enquanto a qualquer momento o bandido está solto para atacar as mulheres. Nós precisamos de segurança, nós precisamos de liberdade. Nós queremos sair e vir no nosso direito de ir e vir a todo momento, de estar em qualquer lugar que a gente precisa estar, sem medo, sem cisma, porque a todo momento que a gente vê um homem estranho, hoje a gente já sente medo, não sabe se ela é uma pessoa de bem ou se é uma pessoa do mal. E aí o que aconteceu com essa moça esse final de semana, eu como mãe, eu sinto muito pela família, porque eu também tenho filha e sei que uma dor de uma filha não é brincadeira, é uma coisa muito séria. Não só pelo o que ocorreu agora, recentemente, que é uma coisa assim, que eu como mãe, eu sinto demais pela família. A gente está vendo a família que é ao nosso redor, a gente está vendo a foto da menina, é uma coisa muito triste mesmo. Então o que a gente está começando a fazer hoje é simplesmente um primeiro passo. Mulheres, homens, pessoas de todas as idades participaram da passeata por ruas do centro da cidade. Muitas pessoas foram para as calçadas em apoio à manifestação. À frente da passeata estavam os pais de Fabiana, ainda sob o impacto da morte da filha, levaram um cartaz com foto dela. Tanto o pai quanto a mãe da Fabiana, nesse momento de dor, é claro, mas não poderia deixar de faltar num protesto como esse, Márcio. A violência contra a mulher é realmente muito forte e precisa de algo ser feito mesmo para que não haja mais crimes, mais violência, como o que aconteceu com a sua filha. A gente perdeu o nosso maior tesouro, a nossa filhinha. Arrancaram ela brutalmente da gente. Então a gente está aqui nessa manifestação para proteger as nossas crianças, as nossas esposas, as nossas irmãs, as nossas avós, seja lá quem for. Não merece uma brutalidade igual está acontecendo no Brasil, não só em Patos, no Brasil. Então a gente está clamando por justiça, não só pela nossa filha, que nós perdemos ela, infelizmente, nós perdemos ela para esse bandido. E quero agradecer desse momento que a gente foi muito bem amparado pela polícia. A polícia deu uma resposta rápida. Infelizmente a gente não conseguiu chegar a tempo, mas eles deram uma resposta rápida, prenderam o marginal, prenderam o criminoso. O meu agradecimento, não estou feliz, estou agradecido, porque eu queria ela viva nas minhas mãos, mas não foi possível. Então agradecer à Polícia Militar, Civil, ao Judiciário, que respondeu rapidamente e ela chegou ao criminoso e pediu à população, vamos nos apoiar para parar com essa violência. Ninguém merece sentir uma dor igual a gente está sentindo, ninguém merece isso. Eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Obrigado. Ana, a gente sabe que a dor da família é realmente muito grande, mas a senhora como mulher, como mãe, como esposa, com certeza pede por justiça, mas também faz um alerta à população para que não haja mais esse tipo de violência. Isso, por isso que nós estamos aqui hoje reunidos, para que isso não possa acontecer com mais nenhuma garota, porque acho que nem ela merece, mas ninguém merece passar por isso, pelo que a gente está passando, porque eu perdi a minha princesa, minha companhia, minha amiga, companheira, filha, tudo, era tudo para mim. Então eu quero que se faça justiça e que ele pague por tudo que ele fez e que fique o mais tempo possível preso, para que não possa machucar mais ninguém. A gente entende que é um momento de dor, é um momento difícil para vocês da família, mas
que o alerta seja feito, né, para que não haja mais esse tipo de violência. Isso, é para que não haja mais esse tipo de violência, para abrir a cabeça desses jovens, dessas adolescentes, né, sobre o namoro, para tomar cuidado, para os pais ficarem mais atentos, porque mais atenta que eu fiquei não foi o suficiente, então que eles fiquem mais ainda. Muito complicado. Vamos falar do Baratão da Construção. No Baratão da Construção, onde você encontra de tudo para a sua construção, da base ao acabamento. Lá você tem o maior showroom de material de construção da região. Lá você tem o melhor produto, o menor preço, a melhor forma de pagamento, o melhor atendimento e a entrega mais eficiente da cidade. Que é mais o quê, meu compadre? É lá no Baratão da Construção. Fica ali na Rua Ouro Preto 645, bairro Santo Antônio. E olha, você já comprando, pega o cupom, porque em setembro você vai concorrer a um carro 0 quilômetro, hein? Cadê meu cupom? Comprei, cadê o meu cupom? E tá chegando o Home Center do Baratão da Construção. É o primeiro Home Center da nossa cidade. Você vai comprar no Home Center lá do Baratão da Construção, como você compra nos grandes Home Centers, nos famosos Home Centers das capitais brasileiras, das maiores cidades brasileiras. Patos terá Patos terá o Home Center do Baratão da Construção. Fica na Avenida JK 1113 e você não pode perder. A partir do momento da inauguração, que já está sendo preparada, você não pode perder, tá? Você vai ser muito bem atendido. Baratão da Construção, o telefone está aí na tela da sua televisão. Grave acidente foi registrado ontem na BR-365, quilômetro 410. O motorista de uma caminhonete com placas de Patos de Minas faleceu após o veículo em que ele estava a cair na ponte do córrego Aragão. Traz ali, põe na tela. As marcas do grave acidente ficaram registradas no local. Parte da ponte sob o córrego Aragão, a 5 quilômetros de Patos de Minas, ficou destruída. A gente foi acionado através de um cidadão que parou lá em frente ao nosso posto, que fica a 3 quilômetros daqui, informando que um veículo, sem maiores dados até então, havia se acidentado aqui na ponte e caído lá embaixo. Segundo informações da polícia, o condutor da caminhonete D20, identificado como Arthur Teixeira de Araújo, de 62 anos, de Patos de Minas, teria passado mal e perdeu o controle do veículo, que caiu de uma altura de 10 metros. A gente verificou os vestígios aqui na ponte e não identificamos nenhuma marca de frenagem, o que nos leva a crer que essa pessoa passou mal. E, segundo relatos da população, ele bateu. Primeiramente, ele seguia em direção de Patos de Minas a Patrocínio. Primeiramente, ele colidiu em um lado da ponte, do lado de lá. Depois, virou em direção perpendicular, subiu o guarda-rei, quebrou ele e caiu lá embaixo, de modo que o primeiro contato foi feito entre o teto e o solo, o que levou um afundamento do teto da caminhonete e provavelmente foi o motivo do óbito. O corpo de bombeiro esteve no local. De acordo com os militares, o corpo estava preso entre as ferragens. A perícia da Polícia Civil também foi acionada para averiguar a causa do acidente. Entramos em contato com o corpo de bombeiro, que já prestou o devido apoio aqui. Descemos lá e verificamos, não foi necessário nenhum tipo de salvamento, porque infelizmente foi verificado no próprio local o óbito. O motorista morreu ao se envolver em um acidente com um trator no início da noite de ontem na BR-354. Esse negócio de trator, gente, máquina agrícola transitante, tem que ter uma regra diferente para isso, sabe? E esse trator, inclusive, pela informação que eu tenho, está parado. Como é que para um trator no acostamento? Sabe? E mesmo ele andando, as velocidades são incompatíveis. Ele anda abaixo da mínima velocidade permitida na rodovia. A batida foi entre os municípios de Carmo do Paranaíba e Rio Paranaíba. Os dois veículos pegaram fogo e foram consumidos pelas chamas. O condutor do carro não conseguiu sair do veículo e morreu carbonizado. Põe na tela.
O acidente aconteceu por volta das 19 horas. Segundo informações de testemunhas, o motorista do Fiat Idea seguia em direção a Patos de Minas quando o motorista perdeu o controle da direção e bateu no trator que estava no acostamento. A batida foi tão forte que o veículo pegou fogo. O condutor do trator, Elisvan Soares Silva, de 35 anos, disse aos policiais que transitava por uma estrada vicinal e que parou no acostamento a cerca de 5 metros da rodovia para falar ao telefone. Na batida, o trabalhador rural foi arremessado para fora do veículo, mas teve apenas ferimentos leves. Elisvan disse que logo após a batida o veículo começou a pegar fogo. Ele afirmou que tentou retirar o motorista, mas que não conseguiu. Outros motoristas que passavam pelo local também teriam tentado apagar as chamas, usando extintores. Mas o trabalho foi em vão e o motorista acabou morrendo carbonizado. Só com a chegada do Corpo de Bombeiros é que as chamas foram controladas. A perícia da Polícia Civil também foi acionada para ajudar a apurar as causas do acidente. O motorista foi identificado apenas como Denis. Ele saiu de Bambuí e voltava para Brasília. Olha, o nome desse rapaz, tem a foto dele aí, não tem? Coloca a foto dele. Esse rapaz, ele é de Brasília, chamado de Denison Alves de Lima. Denison Alves de Lima. Está aí a filiação dele, filho de Vomar Antônio de Lima, Iris Célia Alves de Lima. Ele é de Brasília, tem 36 anos. Denison Alves de Lima. Mais uma vítima. E eu quero conversar, inclusive, com os policiais, com o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, viu, Ayana? Para a gente levantar esse assunto sobre máquinas agrícolas aqui, porque isso tem muito aqui na nossa região, né? E para a gente conversar aqui, convida para mim, me fazendo um favor, o terceiro aí, para a gente conversar sobre isso, sabe? Para a gente, porque isso tem que ter uma regra, senão, sabe, vai acontecer. Quantos acidentes nesse sentido a gente vê acontecer aí? No perímetro urbano de Patos de Minas, no período de 7 horas de sexta-feira, 7 horas de hoje, foram registrados 28 acidentes de trânsito, sendo 19 deles com vítimas de ferimentos. Um deles foi registrado ontem à tarde no bairro Lagoa Grande. Os condutores dos veículos tiveram ferimentos leves e foram socorridos para o hospital regional. Põe na tela. A batida aconteceu por volta das 15 horas. De acordo com o boletim de ocorrência, a condutora do Fiat Uno, Alexandra Teres da Silva, de 20 anos, seguia pela Avenida Piauí sentido rodoviária quando foi atingida transversalmente pelo carro Voyage, conduzido por Samuel Júnior de Leles Silva, de 19 anos. Ele seguia pela Major Gotti sentido centro. De acordo com o motorista, ele acelerou no semáforo existente no local, que estaria na luz amarela. Os veículos ficaram bastante danificados e os dois tiveram ferimentos leves e foram encaminhados ao hospital regional. Ainda de acordo com a Polícia Militar, Alexandra não possui habilitação e, após ser atendida, foi encaminhada à delegacia. O veículo dela foi removido para o depósito, assim como o Voyage, que estava com a documentação atrasada. Após ser ouvida, a Alessandra foi liberada. Acidente de trânsito, né? Vem aqui comigo, vamos falar para você da Copatos. Que tal adoçar ainda mais a sua vida? O doce de leite Copatos é um dos melhores da categoria do Brasil. Alia a consistência e qualidade tão tradicionais da Copatos aos sabores que todo mundo ama. Uma das sobremesas mais consumidas durante as refeições no país, o produto conta com as opções para todos os gostos. Sabor tradicional, chocolate, morango, coco, ameixa, nas embalagens de 400 gramas e 4 quilos e 800 gramas, o balde. E também tem o balde de 9 quilos e 600 gramas. Ficou com água na boca aí? Ficou, claro que ficou, né? Então vá até o mercado e abasteça a sua geladeira com essa delícia. E outras também da Copatos. E para você que está sempre em busca de alimentos saborosos que contribuam para a sua vida cada vez mais saudável, experimente o doce de leite Light e Diet. Não perca estes lançamentos imperdíveis. Você pode levar essas e outras delícias Copatos para casa. Ligue no nosso telefone 3821-4488. Na sexta-feira a gente sorteia aqui uma cesta de produtos Copatos para
Você com a sua geladeira abastecida, tá bom? Um feto foi localizado em uma lixeira ontem pela manhã na cidade de Rio Paranaíba, ainda com parte do cordão umbilical e a placenta. O corpo foi encontrado na rua Vigilato Gomes Boaventura, no bairro Novo Rio, quando uma moradora que recolhe latinhas de alumínio foi abrir uma sacola. Uma toalha com sangue também foi encontrada no local. A Polícia Militar foi acionada, assim como a perícia da Polícia Civil de Patos de Minas, que esteve no local e encaminhou o corpo do bebê para o Instituto Médico Legal. As primeiras informações são de que o feto tivesse aproximadamente 5 meses e é do sexo feminino. A polícia agora realizará diligências para identificar a mãe. Falar o que sobre isso aí, numa situação dessa, com esse nível de informação, né? Uma tentativa de homicídio foi registrada na tarde do último sábado em Patos de Minas. O crime aconteceu na Rua Leal, bairro Vila Garcia. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, Douglas de Oliveira Silva, de 24 anos, e um amigo seguiam em um veículo pela rua quando o Fiat Palio foi ultrapassado por uma motocicleta ocupada por 2 pessoas. O passageiro sacou uma arma de fogo e efetuou 5 disparos em direção à vítima. Em seguida, os ocupantes da motocicleta fugiram. A vítima conseguiu conduzir seu veículo até o cruzamento da Rua Leal com a Rua Mata dos Fernandes, onde desceu do carro e aí pediu ajuda. O SAMU foi acionado e conduziu Douglas até o hospital regional. Ele foi atingido por 2 disparos, um no braço esquerdo e um no tórax do lado esquerdo, próximo à axila. Douglas já recebeu alta. Os autores não foram localizados. Coisas que aconteceram aí nesse fim de semana, né? 2 adolescentes foram conduzidos à delegacia na noite do último sábado, foram abordados lá no bairro Nossa Senhora Aparecida e com eles os militares realizaram uma busca e localizaram maconha, crack e munições calibre 22. Põe na tela. A Polícia Militar foi acionada para comparecer na rua Santa Bárbara, onde 2 menores estariam exibindo uma arma. Na busca, foi encontrado drogas e munições. A Polícia Militar recebeu denúncias relatando que na rua Santa Bárbara havia 2 menores em via pública de posse de uma arma de fogo e que estava exibindo ele ao pessoal que ali transitava. De imediatamente o tático da 86, juntamente com a viatura do Cabo Elis, deslocamos para o local. Momento aí que um menor havia guarnição, saiu correndo para o interior da residência, foi acompanhado, né? Onde o outro também saiu correndo, não foi possível encontrar ele, uma vez que ele pulou, né, uma janela que dá acesso a outra residência. Em busca lá, juntamente com as demais guarnições, foi encontrado dentro da geladeira 4 pedras grandes de crack, né, umas 50 gramas de crack. Em busca aí, na onde o outro havia pulado, também foi encontrado aí 2 buchas grandes de maconha. Ao dar busca nesse menor, que foi localizado nesse local, foi encontrado com ele aí 7 munições de calibre .22, o qual, a ser questionado, assumiu ser o proprietário de toda a droga. Os menores, um de 13 e outro de 14 anos, já possuem passagem pela polícia. O de 14 anos já foi internado aí 40 dias já no centro de internamento de menor. Esse outro menor já tem passagem também, envolvimento aí com droga, envolvimento com furto. Todos os 2 aí têm passagem, envolvimento aí com disparo, arma de fogo, com arma de fogo. Então as pessoas que vivem ali, né, a pró aí do crime. É de extrema importância que a população ajude o trabalho da Polícia Militar através das denúncias. Mais uma vez agradecer a Polícia Militar, agradece aí a sociedade, ligando aí 190, a Polícia Militar desloca no local para fazer a averiguação e fazer a prisão desses autores. Após serem ouvidos, os que já tiveram passagens pela polícia, passagens pelo centro de ressocialização, já cumpriu 40 dias lá e não sei mais o que, foram liberados. 2 homens foram presos ontem à noite por porte ilegal de arma de fogo, de acordo com o boletim de ocorrência, durante patrulhamento. Rua Fábio Araújo Pereira, no bairro Várzea. Policiais militares abordaram 2 indivíduos em atitude suspeita. Com um deles foi localizado um revólver calibre 38 com 6 munições intactas, 4 munições em uma sacola plástica e um celular de procedência duvidosa. Com outro indivíduo foi encontrado um revólver calibre 32, 4 munições intactas. Gustavo Luiz Brito da Costa, de 18 anos, e Jonathan Washington Moraes Rosa, de 19 anos, foram presos e encaminhados para o presídio
presídio Sebastião Satiro. Alegaram que já teriam sido atacados, que estava jurado de morte, antes ele do que eu, por isso que estavam andando armados. Tá? Pelo que eu vim aqui para fazer, já inclusive ultrapassei o meu horário. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã, meio-dia, tem mais. Um abraço para você. Até lá. Tchau. Até a próxima, Gui.